Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Cris, Amanda, Sônia, boa noite, bem-vinda. Vamos entrando. Vamos falar hoje sobre jejum intermitente. Oi, Fabi, sobre jejum intermitente, os benefícios que ele tem, o jeito mais saudável. Boa tarde, Fernanda, para aproveitar, né, os benefícios dele. Bem-vindos todos vocês, viu? Muito bem-vindos. Vamos entrando aí. Então, respeitando o horário e sendo... Boa tarde, Joana, bem-vinda. Respeitando a pontualidade de quem já tá aí, vamos começar, né? Boa tarde, Jo. Boa noite, né? Então eu vou começar com os recadinhos primeiro e falar um pouco do propósito, né? Que eu tenho um propósito para estar aqui hoje. Boa noite, Fabi. É o seguinte, gente. Primeiro, eu acho que... Não sei se tem alguém que não me conhece aqui por enquanto. Acho que todo mundo que está aqui na sala ainda me conhece, né? Eu sou Leda Borges, sou professora de yoga e yoga terapeuta, aromaterapeuta e consultora de bem-estar do Terra. Eu tenho um propósito hoje aqui. Eu estou vivendo uma experiência recente de mudança de alimentar por questões de saúde e me descobri num universo maravilhoso. Estou estudando muito, estou fazendo um curso maravilhoso e eu ia esperar um pouco mais para fazer essa live, sabe? Eu ia esperar um pouco mais em termos de me experienciar mesmo nisso tudo. Mas eu estou muito encantada, eu falei, não, eu vou compartilhar e a gente vai construir junto isso. Se for o caso, a gente faz a parte 2 depois, tá bom? Então eu tenho a intenção de compartilhar minhas experiências pessoais com a mudança alimentar e com o jejum, tá? Eu vou trazer dados relevantes e de fonte segura. Tudo que eu disser aqui é fonte segura, profissionais muito sérios e a minha experiência pessoal. A minha intenção aqui hoje, além de compartilhar experiência, gente, é despertar em cada um de vocês a motivação para ampliar ou para iniciar, se não tem ainda, o autocuidado e a autoobservação, tá? As fontes seguras que eu falei são do Dr. Pedro Chestatsky, neurologista funcional, escritor e professor, Gabriel de Carvalho, nutricionista, farmacêutico e professor, e o curso Reinvenção da Saúde, que eu estou fazendo com o Dr. Pedro Chestatsky e a equipe dele, né? E as minhas experiências pessoais, tá? Então, antes da gente começar, queria só dar uns recadinhos. Primeiro, eu não dou conta de ler os comentários enquanto eu tô falando. Então, eu ia pedir para vocês, se tiverem perguntas, anotarem no papel e depois, no finalzinho, vocês perguntarem para mim, tá? Porque eu não vou conseguir responder no meio da live. E às vezes você pergunta uma coisa que eu ia dizer, né? Então, perde tempo em vão. Outra coisa é que às vezes você escreve, se tem uma pessoa ansiosa, agitada, que é muito comum e fácil ter hoje em dia, a pessoa fica lendo a sua pergunta e ela perde o foco da palestra. Aí ela te responde, às vezes porque ela sabe, e fica 2 palestras acontecendo ao mesmo tempo. Isso não é proveitoso, né, para ninguém, tá bom? Se você gosta de anotar, anota, né? Tem gente que assimila melhor. Se você não gosta, não precisa. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no meu canal do YouTube. Boa noite, Juste, bem-vinda. Vai ficar no meu canal do YouTube e assim que eu baixar lá, eu vou mandar um recadinho no Instagram avisando, tá bom? Então vamos começar propriamente dita a palestra agora, né? Então eu queria iniciar falando que jejum é coisa séria. E não deve ser feito por modismo, né? Porque a gente sabe o quanto esse jejum intermitente tá aí, correndo solto pelo Google. Jejum é coisa séria, envolve uma série de questões físicas,
energéticas, mentais, emocionais. Tudo isso envolve um jejum, tá? Então ele é coisa séria, não é para ser feita a revelia de qualquer forma. E o jejum, inclusive o jejum, né, a gente sabe que ele é utilizado em práticas espirituais, em algumas religiões, ou mesmo que não seja religião, por exemplo, um retiro de silêncio, por exemplo. Boa noite, Silmara Tavares. Então, o jejum é coisa séria e ele é da natureza. Por isso que ele é uma coisa séria. Ele é da natureza humana e da natureza animal, tá? Os animais jejuam quando adoecem. E o nosso corpo também. Recentemente eu tive Covid e eu fiquei totalmente sem apetite. E aí, por quê? Porque o corpo tirou meu apetite para ele economizar a energia que ele ia usar para digerir o alimento para me curar. Então é mais importante. A Leda vai perder peso? Vai perder massa muscular? Vai, mas ela conquista de novo depois. Agora, a inflamação, o risco, né, de ter febre, de complicar, é muito mais sério do que eu perder peso e perder massa muscular. Então o corpo trabalha sempre pela sobrevivência. Então o jejum é uma coisa natural, é da nossa natureza, tá? E ele está há milênios na vida humana. O médico, o pai da medicina, né, o Hipócrates, já dizia: jejum é um médico interno. Né? Eu sei que tem pessoas aqui, boa noite, Cláudia, que já tiveram experiências com jejum, e quem já experimentou o jejum da forma adequada sabe do que eu estou falando. Eu já fiz vários jejuns, eu vou citar eles aqui no decorrer da palestra, e agora eu estou fazendo esse jejum intermitente, tá? Então vamos lá, tipos de jejum. Então, algum tipo de alimento. Vou jejuar chocolate, vou jejuar carne, é um tipo de jejum. Jejum é uma restrição, tá bom? Jejum de alimentos sólidos, esse eu fiz bastante. Teve uma época que eu fazia 3, 4 por ano. Eu passava 3, 4 dias fazendo uso só de líquidos. Que líquidos? Água de coco, suco verde, sopa batida no liquidificador. E eu ia me alimentando só de líquidos, né? Não sentia fome, mas então era um jejum. Eu comia, mas era um jejum de sólido. E é uma experiência bem interessante. Eu vou citar depois a questão do preparo de cada um e o que trabalha cada um, né? Jejum de palavras também, né? Desde 2011, eu parei agora com a pandemia, que não teve mais, mas desde 2011 eu faço retiros de silêncio, fico 3, 4 dias sem falar, sem olhar para ninguém, sem cumprimentar ninguém, apesar que a gente janta, almoça junto, só meditando, respirando, em silêncio total, também é um tipo de jejum, e você fica 3 dias, 4 dias nesse jejum de palavra, você sai de lá, parece que você ficou 30 dias de férias, desde que você fez o preparo adequado. Eu vou falar do preparo já já. Jejum de sólidos dos 21 dias, né? Esse já é um jejum mais específico, que é feito em retiro, com acompanhamento, né? E tudo mais. Jejum, tem gente que jejua dia sim, dia não. Boa noite, Maria Selma. Mirna, boa noite, bem-vinda. Então, tem o jejum que a gente às vezes come um dia e outro não. Isso já é um jejum intermitente, é uma das faces, né, do jejum intermitente, tá? Tem o jejum seco, né, que é sem nada. Esse é um jejum que não é para amadores, tem que ser uma pessoa experiente, que já viveu vários tipos de jejum, que você fica jejuando de tudo por alguns dias. E independente do jejum, gente, todo jejum requer o mínimo de preparo, tá? Então, por exemplo, se você não preparar o corpo para o jejum, seja de palavras, seja até de aparelhos eletrônicos, vocês não fazem isso? Deveriam fazer, de vez em quando, tirar férias do celular, sabe? Um dia ou um período do dia. É importante você jejuar dos aparelhos eletrônicos também. Mas se você não tem preparo para os jejuns, seja de sólido, seja intermitente, seja de palavras, você tem mal-estar e sofrimento. Às vezes mal-estar físico, às vezes mal-estar emocional. Então, por exemplo, o jejum de silêncio, de palavras, se você vai para lá
ficar 4 dias sem falar, e você chegou lá, você tinha tomado cerveja, fumado, dormido mal, comido industrializado, lanche, quando você ficar lá, você vai enlouquecer. Porque a sua cabeça, tudo que faz em você, isso tudo que eu falei, e você não percebe no cotidiano, lá fica em tamanhos gigantes. Então você sofre ao invés de você aproveitar, tá bom? Então é o caso também do jejum de líquido. O jejum de líquido é muito curioso, porque você não passa fome, mas você não mastiga. E a mastigação, ela mascara muito a ansiedade. Então às vezes a gente come, não é nem pela ansiedade, mas não é nem a comida que a gente quer mastigar. Porque a mastigação, ela dá uma falsa impressão que reduz a ansiedade. Então quando você é muito ansiosa e você entra no jejum de líquido, você simplesmente não consegue seguir. Porque você fica num nível de irritação e raiva que você volta a comer, tá? Então tudo tem que ter preparo. Tem jejuns de cruz, de alimentos crus, eu já fiz também. Fiquei uma semana de uma vez, outra vez fiquei 4 dias. Esse jejum de alimentos crus é um jejum muito detox. Então se você está muito intoxicado, eu vi pessoas lá ficarem de cama enquanto estavam de jejum. O jejum não sem comer, entendam. Só sem comer carne, sem comer industrializado, sem comer comida cozida. Só se alimentando de alimentos crus e amornados. As pessoas ficaram de cama e algumas foram embora. Falaram, não dá pra mim, não consigo. Então todo jejum, gente, do mais simples ao mais complicado, precisa de preparo, tá? E eu não vou falar do preparo de todos aqui, porque não vai dar tempo, mas eu vou falar do preparo do jejum intermitente, que é o nosso tema de hoje, tá bom? No jejum intermitente é muito interessante, porque o preparo dos outros, de quase todos, é relacionado mais a você dormir bem uns 15 dias antes, cuidar da alimentação, evitar industrializado, evitar, se você bebe, evitar bebida alcoólica, se você fuma, evitar o cigarro. É mais uma coisa mais voltada, mais concreta. O jejum intermitente, o preparo dele também tem a questão alimentar, mas na verdade é um micro jejum. Já começa fazendo o jejum. O jejum intermitente é interessante. O preparo dele já é um jejum em micro escala, que eu vou explicar já já, tá bom? O jejum intermitente, eu quero que vocês entendam que quando eu falo de preparo, quando você fica 10 horas sem comer, 11 horas sem comer, 12 horas sem comer, ainda é preparo. Eu vi que uma pessoa comentou no post que ela ficou 9 meses, não me recordo o nome dela agora, ficou 9 meses fazendo 12 horas de jejum. Então, isso é um preparo e é perfeito o que ela fez, tá? Eu vou falar do prazo também. Então, até 12 horas de jejum é considerado preparo, não é considerado jejum intermitente ainda, tá? Então, o que é jejum intermitente, né? Vamos deixar isso bem claro. Jejum intermitente é o ato de comer e não comer. É igual insônia intermitente. Dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Então, jejum intermitente, hora eu como, hora eu não como. Acho que foi a Alcimara que comentou que fez jejum, se eu não me engano. E é perfeito o que você fez. Acabou de entrar, boa noite. Então, o jejum intermitente é você comer em algumas horas e não comer em outras, tá? O tempo do jejum é variável, dependendo das circunstâncias, dependendo do momento individual de cada um e do tempo de prática, tá? Então não tem receita de bolo, porque cada pessoa é única e cada pessoa... Quando você vai fazer um retiro, um jejum de palavras, como eu ia, né? Se Deus quiser eu volto logo depois dessa Covid. E você vai para um lugar, ou fui fazer jejum de cruz, fui para um lugar. Então aí é igual para todo mundo, você tem que entrar no esquema, né? Mas se você vai fazer o jejum na sua casa, aí você tem esse privilégio de fazer na medida exata do seu corpo, né? Aí é perfeito, né? O bacana de fazer jejum em retiros é quando você já tem uma rotina de vida que você vai bancar esse jejum lá, tá? Quando não, o ideal é fazer em casa. Então o jejum intermitente, que é o ato de comer e não comer, boa noite, Cris, bem-vinda.
ele é variável, dependendo das circunstâncias, do momento de cada um, do tempo de prática. E é sempre ideal esse pré-jejum que eu falei, tá? Então a Alcimara comentou que ficou 9 meses fazendo 12 horas de jejum. Perfeito. É o pré-jejum que você fez, tá? Até 12 horas é considerado pré-jejum. E pelo menos 6 meses, gente. Vocês entenderam? Pelo menos 6 meses de pré-jejum. Ai, mas aí eu vou ter que esperar tudo isso para entrar no jejum e receber os benefícios? Não. Eu vou citar o que eu tô sentindo em mim já em tão pouco tempo de experiência, tá? Eu tô há um mês fazendo, um mês e pouquinho. Eu vou explicar isso já já. Então, o jejum intermitente é muito importante você realizar após algumas etapas que você realiza no seu corpo. A gente vai falar dessas etapas já já. Vamos falar agora um pouco dos benefícios que o jejum intermitente traz, que não são poucos, gente. Eu estou encantada com isso, é uma ferramenta de saúde o jejum se feito de forma adequada, tá? Então, primeira coisa, ele ativa os órgãos excretores. Pulmão, rim, fígado, pele e intestinos. E quando a gente fala assim, órgãos excretores, parece que é pouco, né? Não é pouco, não. Você ter um órgão que excreta o que se deve é tudo. Porque para funcionar todo o corpo, o órgão excretor tem que estar limpo. E a gente sabe que o fígado, o intestino, os rins não só excretam, né? Eles têm inúmeras funções. O intestino, por exemplo, produz neurotransmissores necessários para o cérebro. Então, é muita função que esses órgãos têm. Mas o jejum, além de todo o resto que faz com esses órgãos, o jejum intermitente ajuda a desintoxicar fígado, rins. Ah, Leda, e o pré-jejum também? Também. Os benefícios são os mesmos, gente. A diferença vai ser a potência que você vai ter, tá? Mas você já vai ter os benefícios desde o início. Boa noite, Gisele, bem-vinda. Bruna, bem-vinda. Então, primeiro benefício, né, do jejum intermitente. Desintoxica os órgãos excretores. Outra coisa, você limpou o órgão excretor, você tem uma clareza mental. Isso é consequência, tá? Pessoas que eu conheci que fizeram, como chama, acho que é hidrocolonterapia, aquela lavagem dos intestinos que você faz em clínica, que são 11 dias de limpeza. A pessoa falava, Leda, eu estou escutando, eu estou enxergando, eu estou sentindo cheiro, tudo diferente. Eu estou ouvindo melhor. Então, quando você com a mente mais clara, mais calma, quando você limpa o órgão excretor, a mente é uma dos primeiros benefícios que você sente, que a gente está precisando tanto, né, gente? Porque a nossa mente está com uma sobrecarga absurda, tá? Qual é o outro ponto positivo voltado do jejum intermitente? Boa noite, Débora, bem-vinda. Traz clareza mental, limpa os órgãos excretores que eu já falei, estimula a autoobservação. O jejum você fica mais introspectiva, ele te convida a você se autoobservar. E a autoobservação, gente, é uma grande aliada para ter uma vida mais equilibrada. Uma vida onde os desafios não passam por cima de você, onde você percebe os desafios chegando, eles vêm vindo, não passam por cima e você fala, nossa, o que aconteceu? Não, você se dá conta. Então, essa é uma grande qualidade do jejum, tá? Estimula a sua autoobservação. Outra coisa, resiliência física e emocional. Primeiro, emocional. O jejum intermitente, porque os outros que eu falei, o de cruz, o de palavras, o de eletrônicos, o de líquidos, todos você come, né? O intermitente você fica algumas horas sem comer. Você fica de fato de jejum. Então, esse aspecto é muito positivo na questão do emocional. Por quê? A gente come muito com a emoção. Então, você cria uma resiliência muito interessante no aspecto emocional, quando você faz o jejum, tá? E resiliência física também. E o sistema imunológico fica muito melhor. Você fica mais... Olha, eu tive Covid, como eu comentei, eu tive Covid recentemente. Eu fiquei em repouso, mas eu não fiquei de cama.
né? Eu não tive febre, meu corpo foi dando conta de tudo, de uma forma muito rápida, né? Esses dias eu fiz o meu pé também, sangrou um pouquinho, né, na podóloga, a minha irmãzinha querida, sempre eu precisava passar um óleo essencial para desinflamar. Tudo bem que aqui é uma inflamação, quando você se machuca, a inflamação é aguda e ela é positiva, né? Será que o seu corpo está atento. Mas eu não precisou nem entrar no estado de inflamação aguda, simplesmente sangrou e resolveu. Eu não entrei no processo de inflamação aguda do corpo. Olha que coisa interessante. Então a resistência física melhora muito, tá? Outra coisa, gente, a consciência dos excessos alimentares. Você vai percebendo como, através do jejum, como você come sem precisar. Eu mesma, eu sou mãe, né? Então, por exemplo, eu jantava, se as minhas filhas pediam alguma coisa depois da janta, eu fazia e beliscava, mesmo que eu estivesse sem fome. Sabe uma mania mesmo de beliscar? Eu tinha esse hábito de beliscar. E eu não percebia que era um hábito. E agora, com o jejum, eu descobri. E eu não belisco mais, sabe? Então, é muito interessante. Outra coisa, controle da obesidade. Mesmo que você seja magro, você vai... Isso eu vou falar um pouco depois com relação à massa muscular. Você vai emagrecer um pouco, tá? E se você tiver obesidade, você vai emagrecer bem. Então, é bem interessante. A obesidade é uma doença, né? Crônica. E precisa ser olhada. E o jejum é um bom caminho para ela, tá? Para resolver. Prevenção e tratamento de pré-diabetes e de diabetes. Tudo isso que eu tô falando aqui, gente, já tem comprovação, tá? Não só em animais, em bactérias, mas em pessoas. Isso já está mensurado em pesquisa prática, clínica, em pessoas, tá? Colesterol alto, controla. Gente, limpa a órgão excretor, resolve sua vida, né? Hipertensão, reduz inflamação sistêmica. O que é essa inflamação sistêmica? Boa noite para quem está entrando agora aí, bem-vindos todos, viu? A inflamação, a gente pensa assim, quando você fala em inflamação, você pensa em algo pulsando, quente, vermelho e doendo, né? Mas não sempre. Às vezes a pessoa tem depressão porque ela é inflamada. Ela não vem pela dor física, vem uma inflamação pela dor emocional. Às vezes ela não tem vitalidade, ela tem uma insônia. Quem tem insônia, gente, é mega inflamado. E às vezes só tem insônia. Se for jovem, só tem insônia, não tem dor, não tem nada, né? Então, ele reduz a inflamação sistêmica, a inflamação em geral, tá? Asma, maravilhoso para quem tem questões com asma. Artrite, que já é uma inflamação propriamente dita física, né? Nas articulações. Outra coisa, cria resistência. Olha quanta coisa de benefício, gente. Cria resistência às células, ao estresse metabólico. Por exemplo, quando a gente come demais, você estressa seu corpo. Sabe como se você estivesse fazendo uma atividade, uma função, e alguém te pedisse uma coisa, igual eu estou aqui falando com vocês. Minha filha veio pedir janta, meu esposo veio pedir para eu levar a outra na escola, eu estou fazendo uma coisa e me pedem 5 coisas ao mesmo tempo. Eu vou entrar num estresse, porque eu não vou dar conta. É o que acontece com o jejum. Esse estresse metabólico, que é quando você exige muito do corpo com relação a excesso de alimentos, por exemplo, você cria uma célula mais resistente, uma célula que dá os comandos, ela é quem manda, ela é quem dá as ordens, tá? E o estresse oxidativo também, porque o estresse oxidativo é aquele que onde você envelhece, né? E com o jejum intermitente, você também favorece as células nesse aspecto, tá? Então, vocês percebem que o benefício vai desde o micro, da célula, ao macro, da questão das doenças crônicas, degenerativas, e não para por aí, tá bom? Outra coisa que isso é unânime, o jejum intermitente equilibra a microbiota intestinal, tá? Microbiota intestinal são as bactérias que nós temos no intestino. Nós temos trilhões de bactérias. E eu pelo menos, cresci aprendendo que bactéria é do mal, né? Bactéria tem que tomar antibiótico contra elas. Nem todas. Boa noite, Nice, bem-vinda. Giovana, bem-vinda. Eurides, bem-vinda. Nem sempre, né? Nós temos muitas bactérias no intestino, parte delas, de preferência a maior parte, são boas. Essas bactérias boas é que equilibram todo o nosso corpo. E com esse jejum intermitente, você aumenta o número de bactérias boas e reduz o número de bactérias ruins. Porque as bactérias ruins provocam
como se fossem furinhos no seu intestino e ele fica sem proteção, tá? E as bactérias boas não, elas vedam tudo e aí os nutrientes que ele tem que aproveitar, ele aproveita, o que ele tem que mandar para o sangue, ele manda. Então, isso já é um dos pontos unânimes no jejum intermitente, é o equilíbrio das bactérias do intestino, tá? Mas lembrando que a bactéria, ela é o probiótico. Então, às vezes a pessoa, ela toma probiótico que ela compra pronto, né, em farmácia e tudo mais. Que tudo bem, mas não, de vez em quando. Porque se você coloca o probiótico que você compra dentro do seu corpo, o que vai acontecer? Vai aumentar as bactérias boas, joia. O jejum intermitente também aumenta? Joia, também aumenta. Só que bactéria quer comida. Então, se você põe a bactéria e não dá alimento para ela, é como se você estivesse colocando água no copo furado, tá? Mas Leda, o que é comida de bactéria? É o pré-biótico, são as saladas, as verduras cruas, tá bom? São riquíssimas, são alimentos muito ricos para as bactérias se fortalecerem e se proliferarem. As bactérias boas, né? Eu me refiro. Ele é muito indicado para a melhora da depressão, da ansiedade, de doenças degenerativas. Eu falei de doenças crônicas, né, até agora. Estou falando agora de doenças degenerativas e autoimunes. E, de novo, tudo isso já está comprovado, tá? Não é teoria. Que mais? Favorece a prevenção e o controle de doenças como, escuta só, Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson e as doenças todas que eu citei assim, tá? Então isso já foi comprovado inicialmente em bactérias, depois em ratos e hoje em seres humanos, tá bom? Então tudo que está sendo dito aqui já se está vivendo, se experienciando. Então, desde que feito corretamente, o jejum intermitente traz muitos benefícios para a saúde, vale muito a pena. Mas assim, nesse momento de vida, vamos combinar, se você pensar em 5 pessoas no seu convívio, você vai talvez achar uma que dorme bem, que se hidrata, que não come industrializado, que não come lanche, que não toma refri. É uma minoria. A gente sabe que hoje nossa sociedade de fast food, de estresse, de excessos de iluminação, de excessos de eletrônicos, a gente sabe que é uma minoria que se cuida, né? Então, nesse momento que a gente está com tantos maus hábitos, tanto excesso de comida, sedentarismo, né? Sono sem qualidade, a gente precisa sempre preparar o corpo para o jejum, tá? Então, antes de eu falar do preparo, eu vou falar os meus benefícios que eu tenho até agora, que eu tenho sentido, tá? Boa noite, Mari, Keila, Josi, bem-vindas. Então, eu pedi, é que vocês chegaram agora, eu pedi para vocês colocarem os comentários, as perguntas no final, tá? Porque eu não dou conta de acompanhar e para não dispersar as pessoas, para todo mundo ficar focado na palestra, tá bom? Então, essa palestra vai ficar gravada, tá? No meu canal do YouTube e depois pode rever se quiser. Então, o que eu tô vivendo de benefício até agora com o preparo, hein? Preste atenção, eu não tô no jejum intermitente ainda. Mas por isso que eu não aguentei, eu queria fazer o jejum intermitente, eu falei, não, eu vou já compartilhar porque é muito benefício. Primeiro, eu sempre que eu almoçava, eu tinha vontade de comer um docinho. Comia todo dia? Não, porque eu não tenho doce em casa. Então eu tinha que pedir na doceria. Mas a vontade era diária? Era. Se eu deixasse, eu comeria todo dia? Comeria, tá? Minha consciência não deixava eu comer. Simplesmente acabou a vontade do doce. E eu não tenho vontade nem olhando para o doce, que é uma coisa incrível, tá? Então, eu não tenho vontade de comer doce. Simplesmente não tenho vontade. Então, eliminou 100% da minha vontade do doce. Isso em pouquíssimo tempo. Em 7, 10 dias, eu já comecei a sentir isso. Outra coisa, a fome. Você não sente fome. Você está sempre tranquilo. Chega o horário de você se alimentar, tá tudo bem. Não tá desvairado de fome, tá? Outra coisa que eu já falei no começo. Eu beliscava muito. Não de comer as coisas, de eu ir buscar algo para beliscar. Eu beliscava, como eu sou mãe, as coisas das minhas filhas. Se elas queriam comer um bis, eu ia lá, pegavam para elas e pegavam para mim. Se elas queriam, sei lá, mãe, tem Ruffles?
Aí eu pegava um pouquinho para elas, pegava uma batatinha para mim. E hoje eu não tenho essa vontade mais de beliscar. E eu não percebia que eu beliscava, viu? Era um ato tão automático que eu não percebia. E hoje eu percebo, eu fico muito feliz de não ter esse hábito, né? Esse mau hábito. Outra coisa, a minha mente. Gente, a mente fica muito clara, fica muito calma, tá? Outra coisa, resistência imunológica, foi o que eu falei do Covid. Eu fiquei em repouso, mas eu não sofri com o Covid. Estou sofrendo mais com pós-Covid do que com Covid, por conta da voz que não voltou ainda, né? E do paladar que ainda não está 100%. Mas o olfato está normal. Mas a questão assim, não tive aquela prostração física para poder me recuperar. Não. Sabe? Me poupei, né? Porque eu não tinha apetite, mas não fiquei prostrada numa cama, tá? Os intestinos ficam muito melhores, muito melhores. Agora, vou falar um pouco, antes de falar do preparo, quem pode fazer o jejum e quem não pode, tá? Quase todas as pessoas podem fazer jejum, desde que com orientação profissional, com alguém capacitado no tema, tá? Não faça sozinha, compartilhe a sua experiência com alguém. É restrito para quem? É restrito para, eu vou falar do geral, depois do detalhe. É restrito para gestantes, crianças e adolescentes, diabetes tipo 1 e compulsão alimentar como bulimia, por exemplo. Então a gestante, a gente não quer evitar ganho calórico na gestação, né? Você está formando um ser. Mas vai que a gestante é mega obesa. Aí, se o médico dela entender de jejum intermitente, ele pode, de uma forma personalizada, fazer algo para ela, tá? Mas deixando bem claro que esses casos que eu estou citando aqui de restrição só vai fazer sobre orientação, tá? De médicos e que conheçam o assunto, porque tem médico que não tem experiência nisso. Criança tem um funcionamento muito diferenciado, tá? E adolescente. Agora, tem uma questão de obesidade mórbida no adolescente? Pode ser que o médico possa sugerir? Pode ser que ele possa sugerir. Isso aí é muito variável. O diabetes tipo 1, por que não pode? A pessoa tem que ter muita... Não é orientação a palavra. Acompanhamento. Por quê? O diabetes tipo 1 é aquele que você usa insulina. E a questão da insulina, os picos de insulina, de alta e de baixa para o diabético é muito complicado. Então, uma pessoa que é diabética tipo 1 pode fazer? Talvez sim, mas com acompanhamento médico, tá? No geral, não. E compulsão alimentar, como a bulimia, por exemplo, se sabe que talvez pode gerar uma crise na pessoa. Então, também é um caso que só se for avaliado pelo médico para fazer, tá? Agora vamos lá. Como preparar, né? Vamos chegar no como fazer. Como preparar o corpo para o jejum e ter sucesso nos resultados e na regularidade, né, gente? Porque a questão não é começar, né? É sustentar. Então, o nosso corpo, antes de mais nada, antes de você começar um jejum intermitente, você precisa estar nutrido no aspecto micro e macro, tá? Ou seja, nível celular e de tecidos. Por quê? Quando você vai ficar de jejum, você vai, na verdade, aproveitar. Lembra que o Hipócrates disse, que eu falei no começo, que o jejum é um médico interno? O momento do jejum é um momento de você se reestruturar. Agora, como que eu limpo uma casa sem uma vassoura, sem um aspirador de pó, sem uma mangueira? Como que você me põe para limpar uma casa que você não me dá nenhuma ferramenta? Não tem como. Como que você me põe para dirigir um carro que você não coloca uma chave? Não tem como. Então, o jejum, se você não tiver um corpo apropriado para ele, você vai só sofrer, vai se desnutrir e não vai alcançar os benefícios dele, tá? Ao contrário, é capaz que você ganhe malefícios com o jejum. Então, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. O corpo precisa estar nutrido de macronutrientes. O que é macro? Grande. Carboidrato, proteína e gordura, tá? Então, o corpo precisa ter carboidrato,
proteína e gordura. E aí, eu vou falar de novo, carboidrato bom, gordura boa, proteína boa. Porque tem tudo isso ruim. Tem gordura péssima, hidrogenada, por exemplo. Tem carboidrato ruim, doces, bolos, pães. Tem proteínas, infelizmente, hoje, que estão ruins, como o nosso leite, que de leite não tem nada. A nossa carne, que é cheia de antibióticos. Então, proteínas boas, carboidratos bons. E depois no finalzinho, eu vou dar uma lista de opções de alimentos para vocês, tá? E também micronutrientes. O que são micronutrientes? São as vitaminas e os minerais, tá? Principalmente vitamina C, o potássio, o ferro. Isso tudo você encontra, isso é mais fácil, você encontra nos vegetais, tá bom? Nas saladas bem coloridas. Por isso que tem que comer sempre salada, que eu já vou explicar, no jejum intermitente, tanto no almoço quanto na janta, para você nutrir as bactérias boas do seu intestino e para você preparar o seu corpo para o jejum que você vai fazer. É como se você tivesse uma reserva, só que não necessariamente calórica, e sim de nutrientes para eles se organizarem, tá bom? Outra dica importante. Para você fazer o jejum intermitente, é importante você reduzir carboidrato, tá? Só que, se você tirar o carboidrato e simplesmente não fizer mais nada, você vai ou sofrer demais, inclusive com irritação, com dor de cabeça, com cansaço, porque o carboidrato, gente, como que um carro anda sem gasolina? Me explica, ou sem álcool. O carboidrato é o combustível do nosso corpo e o combustível do nosso cérebro. Então, mas aí o que eu faço se eu reduzo? Você substitui essa porcentagem que você vai tirar do carboidrato por proteína e gordura boa. Porque a proteína e a gordura têm a capacidade, o corpo é maravilhoso, né? A proteína e a gordura têm capacidade de se transformar em energia, porque carboidrato é energia, é combustível. E a proteína e a gordura, ela tem essa capacidade. Se o corpo vê que você não tem carboidrato suficiente, ele faz a transmutação e coloca um pouco da proteína como energia para ser usada, tá? E o carboidrato que você vai usar, que ainda assim é menor, é carboidrato saudável, carboidrato que vem da natureza. Porque carboidrato, gente, tem em tudo. O único alimento que não tem carboidrato é a água. Todo o resto que você ingerir tem carboidrato. Então você não precisa do pão, você não precisa do bolo, você não precisa da bolacha, do doce, pensando na questão nutricional, porque simplesmente carboidrato existe em todos os alimentos, salvo a água, tá? Então o segredo do jejum, depois vocês anotam, eu vou colocar no YouTube para vocês gravarem, anotarem, porque isso é muito importante para o segredo do jejum. Tirar carboidratos do café da manhã e do jantar. Então, por exemplo, no jantar vai arroz? Não. No jantar vai feijão? Não. No almoço, à vontade, tá? No café da manhã vai pão? O ideal é que não. Se você já está viciado no pão, você pode ir reduzindo. Você come duas fatias? Come uma semana, veja se consegue depois de 15 dias ficar sem nenhuma. Se você come 3, começa com 2, vai reduzindo, e a substituição eu vou falar já qual é, tá? Então o carboidrato que você vai pôr no café da manhã, uma fruta, por exemplo, uma laranja cortada em 4, que você come com a fibra dela, porque os carboidratos naturais não vêm sozinhos, né? O pão, ele é carboidrato só. A laranja é carboidrato, mas ela tem fibra. Então a natureza é muito perfeita, né? Ela não vem sozinha, vem acompanhada, porque ela sabe que o seu corpo precisa da fibra para o intestino funcionar, por exemplo, né? Então reduzir o carboidrato no café da manhã e no jantar, tá? E serem naturais. Na janta, o carboidrato seria a salada, por exemplo, as verduras e uma proteína da sua preferência, tá? E no café da manhã,
o carboidrato seria a fruta. Então, para compensar essa redução, você precisa incluir as proteínas boas e as gorduras boas que eu falei, e eu vou já pouco citar já quais são. Outra coisa importante para você fazer o jejum, além de você reduzir carboidrato no café da manhã e na janta, então presta atenção, é nas pontas. Sabe aquela história de comer como um rei? É assim, ó, comer como um mendigo no café da manhã, comer como um mendigo na janta e comer como rainha, rei no almoço, tá? Então, no almoço e no jantar é importante a salada, muito importante a salada, variada, com folhas, cenoura ralada, beterraba, abobrinha ralada é uma delícia, né, gente? Pepino, alface, escarola, almeirão, rúcula, acelga, alho poró, tudo isso. E muito azeite. Bastante azeite de qualidade para engordar essa salada. Você pode ralar castanhas na salada ou colocá-las inteirinhas mesmo, tá? Então isso é um ponto importante, tá? Anota isso aí, aqui, ó. Tirar carboidrato de café da manhã e janta e colocar salada no almoço e no jantar todos os dias. Ah, Lida, eu não tomo café da manhã. Já que eu chego aí no seu caso, tá? Uso de fermentados naturais. O que são os fermentados naturais? Eu vou falar depois no finalzinho aqui. Tenho que ficar de olho na hora, né? Nossa, já tá uns 15 para 7. Eu vou falar de uma receitinha de iogurte natural caseiro, tá? O que você pode fazer, de uma vitamina de linhaça que é maravilhosa também. Então, os iogurtes caseiros são fermentados e tem os fermentados vegetais também, que isso também tem no YouTube, tá? Outra coisa importante, gente, 2 litros de água por dia. Isso é importantíssimo para você fazer o jejum. Cuidar do sono, tá? Cuidar do sono. Como você vai ter que fazer o pré-jejum, que eu já vou explicar já qual é, você precisa ser educado a dormir um pouco mais cedo. Porque fica difícil você fazer um jejum estando acordado. Pelo menos você se prepara que você vai começar a fazer. Você vai sentir fome e você não vai resistir e vai se entregar para o alimento ou vai sofrer sem ele, né? Respiração como prática diária. Gente, respiração é comida para a alma, para a célula, para a emoção, para o cérebro, para tudo. Então, desenvolver o hábito da respiração como prática diária, tá? Tudo isso é alimento, tudo isso nutre, e a hidratação, o descanso é importante. E por último, quando você faz o jejum, você percebe que por último, o alimento é não vou dizer menos importante, mas o menos necessário em comparação ao respirar, em comparação ao descansar e ao se hidratar, tá? Se você percebe que está fazendo o jejum e não está sentindo fome, isso é um bom sinal, tá? Que você está no caminho. Então, agora vamos falar do preparo. Iniciar o pré-jejum com 3 horas de jejum após o jantar até a hora de dormir. Então, um exemplo. Você jantou às 19, você vai ficar 20, 21, 22 e vai dormir. Então, não deite antes, quer dizer, claro que às vezes é necessário. Se ele comeu às 21 e precisa dormir, tudo bem. Mas a proposta é você dormir depois que você ficou 3 horas sem comer, tá? Porque tem um processo no corpo que acontece metabólico que é muito interessante para toda a reestruturação do seu corpo e para o seu cérebro também. Então, 3 horas de jejum é o pré-jejum, tá? E fazer isso por 6 meses, pelo menos. Tem pessoas que precisam de mais tempo, mas mínimo 6 meses é o que o Dr. Pedro indica, tá? Orienta. E aí você vai ficar 3 horas sem comer por 6 meses e vai dormir. E vai comer só de manhã. Então, você vai ficar... Depende do número de horas que você dorme. Mas se você for dormir, por exemplo, 10 horas e acordar, sei lá, 6 da manhã, você faz quanto de jejum? Faz as contas aí. Você dormiu às 10. Para 6, 8 horas de jejum, não é isso? Então, você vai fazer 8, vai fazer 9, 10, 11, depende da hora que você acorda, né? Então, isso já é um preparo, tá? Agora, e você vai fazer isso gradativo. Vai chegando a 12 horas, vai chegando a 13 horas, a 14 horas. Mulheres é ideal que não passem de 14 e homens podem chegar até 16, tá? Dormir antes da meia-noite é fundamental, gente. Porque o corpo vira uma chave, não dá tempo da gente explicar hoje isso aqui, infelizmente.
Mas depois da meia-noite o corpo vira uma chave. Ele tem um outro funcionamento. E aí ele fica meio bravo com você. E ele fala, tá bom, você não quer dormir? Então eu vou desligar a chamada do sono. E você vai ter que ficar agora acordado até 3 da manhã, 2 da manhã, tá bom? Então, tentar se educar. Começa dormindo meia hora antes. Se você dorme 2 da manhã, dorme 1h30, dorme 1 hora, dorme meia-noite e meia. E vai tirando de meia em meia hora por semana que você consegue fazer isso, tá? Comer só no outro dia, né? Ou seja, não beliscar antes de deitar. Outra coisa, gente, importante para o jejum. Evite jejum no dia que você se alimentou mal. Você não terá ganhos. Então, aquele dia que você falou, comeu, fez tudo, você chutou o pau da barraca, é o dia que você menos deve fazer jejum. Porque o seu corpo está o quê? Desnutrido. Então, você vai só gerar estresse metabólico, gerar estresse oxidativo e não vai ter resultado nenhum, tá? O ideal é você entrar e sair bem do jejum. Depois que você, outra dica, gente, para quem já faz o jejum, depois que você já está no jejum propriamente dito, no jejum intermitente, é ideal que você faça alternado. Tem gente que faz direto, né? Ah, eu não tomo café de manhã, faz anos, só de vez em quando que não. Não. O ideal é que você quebre essa rotina, porque o poder do jejum está na novidade. Porque quando o corpo acostuma, ele já criou a zona de conforto. Então ele não vai acessar como se fala, o modo de sobrevivência dele, tá? Então, não faça todos os dias o jejum, isso é uma dica, tá bom? O jejum de quebra de uma das refeições, eu tô me referindo, né? O pré-jejum você pode fazer todos os dias por 6 meses, tá? Porque você está preparando o corpo para o jejum. O corpo tem que ter novidade para se aprimorar, tá? A atividade física também não é assim? É a mesma coisa, você começa a fazer uma caminhada na ladeira, no começo você fica ofegante, daqui a pouco, dá 3 semanas de caminhada, você está andando que você não está nem sentindo. Então, tem que continuar lá? Não, tem que pegar uma ladeira mais intensa, porque o corpo já acostumou, não tem mais ganho, né? Então, isso é no cérebro também, não é? Uma língua que você aprende, você cria novos caminhos neurais, enfim, lembra disso, tá? O corpo gosta de novidade, então não acostuma a fazer jejum todos os dias. Outro ponto importante, gente, os desafios. A gente tem desafios para fazer jejum e a gente não para pensar. Primeiro, estar bem alimentado, o que é muito difícil. Hoje em dia as pessoas comem na rua, comem mal, então tem que ter um querer intenso para você se alimentar direito, para poder fazer o jejum, né? Então, estar bem alimentado é um desafio. Outra coisa, entender que você não precisa comer de 3 em 3 horas. A gente aprendeu a vida inteira que tem que comer de 3 em 3 horas, né? E não precisa. Eu aprendi isso com o yoga, né? O yoga me ensinou a sentir prazer com o estômago vazio, porque o yoga valoriza muito o estômago vazio, para o corpo não estar ocupado com a digestão no momento da prática. Então, não precisa comer de 3 em 3 horas, isso é antinatural, gera estresse metabólico. Você tem que comer quando você sente fome, né? Então o jejum, você tende a, se você fizer direitinho, você vai se adaptar, porque ele é o natural, tá? Resistir às tentações, que até então você cedia, é outro desafio, Agora, o legal dessa dica aqui desse preparo é que final de semana é livre, tá? Você faz só de segunda a sexta. Para você socializar também, né? Poder sair com a família. Então, é importante que você tente resistir às tentações na semana. E é um desafio. Principalmente para quem tem esse hábito de ceder, que tem docinho na gaveta. Tem que mudar ambiente, tá? Para poder conseguir. Outra coisa que é difícil, um desafio. Dependendo de como você está com o seu corpo, lembra que eu falei no jejum que eu fiz, jejum de comida crua? Teve gente que ficou de cama os 5 dias, teve gente que foi embora no segundo dia. Dependendo do nível de toxicidade que você tem no corpo, você tem muitos efeitos colaterais, tá? Então você tem fome, você tem uma irritabilidade, você tem um mau cheiro no corpo, dor de cabeça, tudo isso pode acontecer. E isso você pode ficar desmotivado, né? Mas é importante você ter ciência que eles são transitórios, vai passar. É um processo de limpeza que está acontecendo, tá? E tudo isso é importante para você saber que isso é desafio que acontece com todo mundo.
E outro desafio, manter a regularidade, né? Porque se você volta para a rotina, você vai voltar a ficar tóxico de novo. E o ideal é que você faça disso o seu estilo de vida e não um período. Ah, eu quero fazer esse jejum porque eu tenho um casamento, eu tenho que vestir uma roupa, tenho que estar mais magra. Não, não faz um jejum para fora, para os outros. Faz para você, para sua saúde, tá bem? Outra coisa que é um desafio, encarar a sensação de fome e de estômago vazio como algo positivo, né? Porque a gente acha que não pode sentir fome. Ai, tô com fome. Calma, né? Calma. Quando você tiver fome, lembra assim, que coisas poderosas estão acontecendo dentro do seu corpo. Muito poderosas. Quando você está em jejum, tá? E você sente fome? Fome de quê? Né? Eu tenho uma palestra que eu fiz, eu acho que está até gravado, não me recordo agora, que o título é Você tem fome de quê? Então, a autoobservação vai te ajudar nesse aspecto, tá? Então, outro desafio, como eu falei, aprender a valorizar o estômago e não só a comida, o estômago vazio e não só a comida. Consciência para a hidratação. O cérebro, gente, o corpo inteiro precisa de água. O cérebro é 90% água e gordura. Ele precisa da água, as células precisam da água para resfriar. O cérebro precisa da gordura para não dar os atritos das sinapses. É importante, você precisa ter essa consciência de hidratar e evitar industrializado, que é um outro desafio. Se tem uma coisa que te rouba hidratação, é industrializado, gente. Porque tudo tem açúcar, né? Doces, carboidratos, tudo isso são desafios que você precisa saber que tem, que você precisa olhar para eles para conseguir fazer o jejum, tá? Jantar cedo é um outro desafio, né? E dormir cedo. Por quê? Se você janta cedo e dorme cedo, você vai ter um jejum muito mais fácil, um preparo de jejum, né? Muito mais fácil, porque você vai entrar no estado de cetose, no estado de fome, dormindo. Então vai ser muito menos sofrido, principalmente se você é uma pessoa que come muito, que usa a comida como recurso para matar a ansiedade, enfim, as carências. Então fazer isso e dormir, o jejum é o ideal, tá bom? Mas é um desafio? É um desafio, né? É um desafio. Com esse mundo que a gente tá, dormir cedo, jantar cedo, é um desafio sem dúvida que a gente precisa considerar que a gente vai enfrentar esse desafio quando fizer, tá? Nossa, não vai dar tempo de falar. Será que vai cair a live? Bom, vou tentar aqui, tá? Ai, agora? Deixa eu ver o que eu falo aqui. Eu vou pular aqui. Eu vou falar agora dos alimentos, que eu falei da substituição, lembra? Que eu falei da substituição do carboidrato por proteína boa e gordura boa? Então, por exemplo, você pode, de manhã, no café, tomar iogurte natural de coco, que se der tempo eu vou dar a receitinha aqui. Se pesquisar também na internet você acha. Vitamina da lua, que é uma vitamina feita com linhaça hidratada, é linhaça hidratada, água de coco e uma fruta. Também substitui o carboidrato. Um queijo frescal, de preferência orgânico, pensando que veio de uma vaca que não tem hormônios e tudo mais. O que mais você pode comer no café da manhã? Ovos e suas variações. Ovo mexido, omelete, ovo quente, tá? Abacate é fabuloso de manhã, tá? Pode pôr com fio de mel, também substitui o carboidrato. Avocado, que é o parente do abacate. A guacamole, né? Que é feita com abacate, que você pica a massa, coloca um tomatinho, um coentro, um salzinho. Você pode comer também, né, no café da manhã. Castanhas, é maravilhoso. Leite de castanhas também é legal. Frutas vermelhas, coco em pedaços e água. Tudo isso, e um cafezinho, né? Tudo isso você pode substituir. Olha quanta coisa eu falei para você não precisar comer o pão, tá bom? O almoço é livre, né? É claro que você vai desenvolver o bom senso e a consciência aos poucos, mas esse livre você vai ajustando aos poucos, mas é livre, mas lembrando que tem que ter a salada, tá? Variada e gorda. Os fermentados, que também acho que não vai dar tempo de falar aqui hoje, que pena. Também você pode colocar nas saladas. Batata doce pode sim, tá? É um carboidrato natural, mas pouca quantidade, porque quanto menos batata doce, fruta no café da manhã, é uma fruta, não é uma salada de frutas.
Batata doce, se você fizer a batata doce, então não come a fruta, tá? Almoço com legumes, verduras, ovos, castanhas na salada, uma proteína vegetal ou animal, aí depende de você, e hidratação. Aí no jantar, para substituir o carboidrato, o arroz e feijão, legumes, verduras, os fermentados naturais, ovos, a proteína animal, a proteína vegetal, hidratação, tá? Final de semana livre, tá bom? Eu ia falar das ações complementares para ajudar no jejum, mas não vai dar tempo. Eu não vou falar, não quero falar com pressa. Então eu não vou falar das ações, vou ficar só no jejum. O que mais aqui? Deixa eu ver, pra gente fechar. Final de semana é livre, eu já falei, né? Então, para fazer o fechamento de tudo que eu falei hoje aqui, jejum intermitente traz muitos benefícios à saúde, desde que feito corretamente. 2. Jejum intermitente é uma estratégia fisiológica, está na sua natureza, então você consegue realizar fazendo todo o passo a passo que eu falei aqui hoje. Porque mal feito pode causar danos à saúde, como excesso de peso de massa magra, perda de massa magra, desnutrição corporal e falta de vitalidade, tá? Então jejum não é brincadeira, não é modismo. Não se faz jejum com as informações que você encontra no Google. Se você souber aproveitar a prática do jejum intermitente, pode ser a sua aliada a motivar a você ter um estilo de vida melhor, tá bom? O jejum vai ampliar consideravelmente a sua consciência corporal e a sua habilidade para a autoobservação. Nutrição adequada, sim. Para jejuar, tem que estar nutrido. Em pessoas que têm uma dieta, presta atenção nisso, em pessoas que têm uma dieta pobre em nutrientes, os benefícios do jejum não se aplicam. Você não tem benefício se você é uma pessoa que se alimenta mal, à base de pão, sem vitaminas, sem nutrientes, você não tem benefícios nenhum, só perdas, tá? Só prejuízo. Você apenas sofre e coloca a sua saúde em risco. Trata e previne várias doenças, portanto não deve ser usado de forma descuidada, pensando só na estética. Comer demais envelhece, encurta a vida e leva o corpo ao estresse metabólico e oxidativo. Não precisamos de tanta comida, nosso corpo foi programado para viver com muito menos e está tudo bem você reduzir a sua comida. Precisamos, sabe do quê? Para ficar alimentado? Água, respiração, descanso e, por fim, o alimento, tá? Então, seja responsável no seu jejum, faça ele pela saúde, não pela doença. Observe a dose do desconforto. Então, cuidado para você não fazer um jejum e ultrapassar, e ao invés de favorecer um estresse positivo, que é aquele que eu falei do desconforto, que ele busca ativar o modo de sobrevivência, você gerar um estresse contra a vida. Então, por isso a importância da autoobservação de você estar compartilhando com alguém, né? Você tem que se encarregar de oferecer o estresse positivo ao seu corpo, ou seja, aquele estresse que o corpo tem recursos para lidar. Ele sabe que tem algo para fazer, para transformar. O estresse que você favorece é o instinto de sobrevivência. Isso fará com que o seu corpo se aprimore e se fortaleça. O segredo é não deixar o corpo se adaptar quando já estiver em jejum. No pré-jejum, no preparo, mantenha por 6 meses e já terá muitos benefícios positivos, tá? Então, gente, faltou só um trechinho que eu não vou falar. A gente pode fazer um outro depois. Eu queria fechar, antes das perguntas, agradecendo a companhia de vocês, a presença de vocês, dizer que vale a pena esse jejum, pedir para quem não é inscrita no meu Instagram, se inscrever no meu Instagram, quem não é inscrita no meu YouTube, se inscrever no meu YouTube. O nome do meu canal é Leda da Terra Tudo Junto, Leda da Terra Tudo Junto, e eu vou colocar um comunicado aqui no Instagram avisando que já vai estar a live já vai estar disponível no YouTube, tá bom? Ai, nossa, deu tempo. E aí, vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Que acho que tem um tempinho ainda, né? Eles avisam, né, quando vai encerrar, eu espero. Vai ficar gravada assim, tá bom? Pelo menos é a minha intenção, né? O Instagram é sempre uma surpresa, mas a minha intenção é de deixar gravada assim, tá bom? Vocês não querem ter pergunta? Acho que eu vou falar um pouquinho mais então. De ações complementares que vocês podem fazer
para poder melhorar o jejum. Fazer algo relacionado à massa magra, ao músculo, tá? Porque você acaba perdendo alguma coisa no jejum. Então, se você é sedentário, faça alguma coisa. No meu canal do YouTube tem aulas de yoga possíveis para todo mundo. E a aula 3 é uma aula que trabalha a parte de base, glúteos, abdômen, pernas, que é um ponto que a gente perde bem nessa fase, né? Quando perde músculo. Então você pode fazer o yoga, ou se você faz academia, você pode fazer a musculação, explica para o seu professor o que você está fazendo, tá? E o jejum, e ele te orienta. Ou você tem as aulas lá que são o Pilates também, você pode fazer no lugar da musculação, ou yoga ou musculação. Caminhar diariamente é importante também, porque você limpa, você nutre, tá? Qual é a frequência do jejum? Então, a frequência do jejum, por exemplo, o preparo que eu falei aqui hoje são 6 meses direto. O jejum, você, por exemplo, faz 3 dias e pula 1. Ou 3 dias e pula 2. Aí vai depender muito de cada pessoa, né? Ou 5 dias e pula 2. Você pode, inclusive, variar até nessa questão da frequência. Uma vez você fica 3 dias e pula 1, outro dia você fica 4 dias e pula 2. É bacana pro corpo e pro cérebro essa mudança, tá? De rotina, tá bom? Mas o preparo são 6 meses, tá? Pelo menos. Realizar práticas respiratórias ajuda muito no jejum. Relaxamento, tem prática de relaxamento no meu canal também, na cama, tá? Meditação, tomar sol é bacana, escovar a pele com uma bucha é bacana, automassagem é super indicado, no rosto, nas mãos, também tem aula 1 do meu canal fala disso, tá? Tudo isso ajuda. E os óleos essenciais também que você pode fazer. Leda, trabalho à noite, qual seria o melhor horário do pré-jejum? À noite que horas você trabalha? Você chega a que horas em casa? Porque para você, o ideal do pré-jejum é você fazer quando dorme. Então se você chega, sei lá, 7 da manhã em casa, você come então algo antes de chegar em casa, faz que dê 3 horas para você chegar em casa e dormir, entendeu? O melhor horário do pré-jejum é quando você estiver dormindo, tá? Estou com esofagite, durmo mal e estou com um desconforto no intestino. O jejum pode ajudar? Olha, é uma combinação de coisas, né? O jejum, os óleos essenciais, a questão da alimentação, o sono é prioridade para... Esofagite é inflamação, né? Então o jejum ajuda desde que você faça como foi orientado aqui e não simplesmente pare de comer, tá? Você faça um jejum nutrida, ajuda sim. Então, aí você, Bruna, você chega às 7 da manhã, então, sai às 22, chega às 7. Então, você faz assim, você se alimenta, quando você for dormir em casa, chegar em casa, você já tá 3 horas da alimentação. E aí você dorme, tá? Tem mais alguma pergunta, gente? O jejum ajuda tudo, gente. Ajuda tudo, tá? Porque ele equilibra seu corpo todo. Quem tem esofagite tem questões na região gástrica. O seu intestino deve ser vazado, deve ter uma série de inflamações além daí do esôfago. Você tem inflamação em outros pontos do corpo, com certeza. Quem dorme mal tem inflamação crônica. Mesmo que não sinta dores, tem inflamação crônica. Porque o sono, ele é simplesmente o maior organizador e o maior detox que a gente tem na vida. De quantas horas pode fazer? De quantas horas posso fazer? Isso eu já falei, né? Você começa fazendo o jejum de 3 horas até você acordar. Aí vai depender. Você pode ser que você acorde, fez às 10, acordou às 6, deu 8 horas. Aí você vai tomar café umas 8h30 da manhã, umas 9 horas da manhã, vai dar 10, 11 horas de jejum, tá? Agora, depende de quantas horas posso fazer. Então é isso, tá? Mas lembrando que o preparo, 8 horas, 9 horas, 10, até 12 horas é preparo de jejum. Preparo é só de 3 horas? Sim, tá? Você faz, é suficiente. 3 horas antes de dormir, tá bom? E o restante você faz dormindo.
Mais alguma dúvida? A Eva, não sei se pegou no início, tá, Eva? Se você não pegou, eu explico bem o processo do preparo, tá? Que eu falo da questão das horas. Mas mulheres, depois que você já está com o jejum instalado, mulheres no máximo até 14 horas, tá? Homem pode ir até 16. Gente, não tem mais pergunta? Eu vou fechar então antes que a Jana, acabou de acabar a palestra, a live, tá bom? Mas vai ficar gravada no meu canal do YouTube e eu mando notícias por aí, pelo Instagram avisando, tá bom? Então, se não tem mais nenhuma pergunta sobre o jejum, Débora, talvez eu tenha quando eu entrar no jejum mesmo. Acabou de acabar a palestra, mas vai ficar gravada, tá bom, meninas? E aí, talvez tenha outra, eu vou num outro processo meu, de uma outra etapa, porque eu tô no pré-jejum ainda, né? Quando eu começar o jejum de fato, que eu vou ficar mais horas, eu vou ter mais benefícios, mais resultados. E aí eu talvez faça outra assim, tá? Vocês querendo, a gente pode fazer. Então vai ter sim. Conforme eu for sentindo meus ganhos, minhas percepções, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Muito grata pela companhia, viu? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha ficado claro. E se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar no privado também. A gente vai conversando, tá bom? Obrigada pela companhia, viu? Valeu mesmo. Vocês são nota 10. Obrigada. Eu não tô em alimentação 3 vezes ao dia. Não entendi que pergunta é essa, tá bom? No preparo, sim, café da manhã, almoço e jantar. Se é isso que você está perguntando, isso mesmo, tá? No jejum, não. No jejum você tira uma refeição. Mas eu falei de pré-jejum hoje, tá bom? Então tá bom. Que bom, foi ótimo para mim também. Até a próxima, viu? Tchau!